Mas só para o nosso assinante ter o dado, em 2017, ou seja, com o Dória e o Bruno Covas no poder, eles chegaram mesmo a anunciar com coisa de poucos meses que tinham zerado a fila. Aí o Tribunal de Contas do município foi fazer uma auditoria. E naquela ocasião, depois desse anúncio, o tribunal divulgou que a fila de espera para um exame cardiológico, exatamente o exemplo que o senhor citou, né, falando dos seus stents, era de 4 meses ainda. Hoje, são 351 mil pessoas na fila de exames aqui em São Paulo. Segundo a prefeitura, a espera é ainda maior. Ou seja, o problema hoje é pior ainda do que o que eles encontraram em 16/17, quando ele vence a eleição e assume, e não resolveram. Vou procurar saber onde o Dória errou para não errar. E Perfeito. Cumprir com aquilo que eu estou prometendo. Tem uma questão de legado aí do partido, né? O senhor escolheu um partido que já foi governo em São Paulo, capital, e também que foi o mais longevo no governo do estado. Então, dá para a gente usar bastante métrica de comparação, inclusive com o que era o PSDB e o PSDB que o senhor sinaliza hoje. Mas eu quero continuar falando de saúde. Tem um tema que a gente tem tratado sempre aqui. O senhor já disse que o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que era a referência na cidade para procedimentos de aborto legal, ou seja, a gente está falando de mulheres ou meninas estupradas ou que podem morrer se mantiverem a gestação. Esse hospital, Vila Nova Cachoeirinha, era a referência para esses casos, aborto legal, eu repiso, nas gestações acima de 20 semanas. A Prefeitura de São Paulo decidiu tirar essa função de lá, disse que redistribuiu. Na entrevista com o Nunes, a Júlia mostrou, por A mais B, que não é verdade. As mulheres estão tentando fazer essas cirurgias, esses procedimentos autorizados por lei em outros lugares e não estão conseguindo. E o senhor disse que vai retomar a função do Vila Nova Cachoeirinha, certo? Isso é um crime. Retirar um serviço como esse é um crime. Agora, sobre outras questões de aborto, inclusive vou procurar especialistas mulheres para provar que precisa ser retomado. Porque questão de aborto, eu não meto a colher, porque eu acho que quem tem que responder e falar sobre questão de aborto é a mulher. Mas essa questão é uma questão séria. Tem que retomar. Se é legalizado, é necessário, porque está colocando em risco a vida de quantas mulheres aí? Perfeito. A situação de quantas mulheres, não é verdade? Que vão procurar, não tendo um método legal de fazer, vão procurar esses picaretas que existem por aí, correndo o risco de morrer. O que é um absurdo, lamentável. Tirar um serviço desse é desumano, do meu ponto de vista. Então, é óbvio que tem que retomar. Ficou claro. Agora, quanto vai gastar? Não sei. Uma prefeitura bilionária como essa tem dinheiro. Deixa que eu faça a pergunta, eu nem ia falar de dinheiro aqui. Sabe o que é? A mesma coisa que você perguntar para o Trump se ele vai comprar uma Maserati ou não. Ele não quer nem saber quanto custa a Maserati. Ele tem grana. Essa prefeitura de São Paulo tem dinheiro pra caramba. Eu repito, não pode uma prefeitura ter dinheiro como tem a prefeitura de São Paulo e dizer que não tem dinheiro para realizar isso, aquilo, outro. Vamos voltar aqui comigo. Olha, a gente está falando aqui de aborto legal, né? O candidato foi aonde quis, a gente está falando do aborto de novo. Mulheres violentadas, estupradas, meninas estupradas, 70% dentro de casa ou por uma pessoa muito próxima da família. É um absurdo, ser penalizadas mais do que o canalha que estuprou. Para o senhor ter uma ideia do tamanho do problema, houve abertura em série de processos contra médicos e médicas da rede de São Paulo, estado e capital, que realizaram o aborto legal acima de 20 semanas, por meio do Conselho Regional de Medicina. Há, inclusive, suspeita de que o sistema da rede municipal tenha vazado dados das médicas. O senhor vai encontrar uma prefeitura, uma cidade e um estado e um país muito ideologizado. Ideologizado a este ponto. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Olha, é por isso que eu sou contra essa polarização. Lula, Bolsonaro, eu sou contra a polarização. Eu não sou contra ideologias. A gente boa da esquerda, a gente boa na direita, mas nos extremos você só vê esses absurdos. Isso é um absurdo. Isso é um crime contra a mulher. Isso é lamentável. Não me interessa se a ideologia extremista de determinadas pessoas geraram esse problema para médico que fez aborto dentro da legalidade. Isso não me interessa. Se foi dentro da legalidade, ele tinha direito de fazer isso para salvar a vida de uma pessoa que poderia cair na mão de um charlatão
porque estava determinada a fazer um aborto porque a gravidez... Tinha o dever. Tinha o dever de fazer isso, entendeu? Ele tinha um dever, porque seria omissão de socorro. É verdade mesmo. Então, é claro que isso, além de desumano, é lamentável, inclusive sobre decisão da justiça, aquela história de cumpra, se você acata, tudo bem, mas nem toda decisão judicial ela é justa. Ela pode ser legal, mas nem toda decisão judicial é justa. Eu acho uma injustiça contra esses médicos que fizeram um aborto legal. Isso é uma injustiça terrível. A verdade... Claro que nós vamos reverter isso com o poder que tem o prefeito de São Paulo. Dentro do poder que a prefeitura de São Paulo tem, vai tentar reverter isso, criando, obviamente, novamente o serviço em hospital referência como Vila Nova Cachoeirinha. E outros que puderem atender o aborto legal. Se o senhor se elegeu, o senhor pode simplesmente endossar a ação da Justiça, porque nesse caso veio via Conselho Regional de Medicina e foi o Supremo Tribunal Federal quem mandou parar a perseguição a esses... me desculpe, eu já vi tanta decisão do Conselho Regional de Medicina, que me desculpem os médicos, que são pessoas fantásticas em sua maioria, que me desculpem os médicos aí da prefeitura, que são 16 mil médicos e tal. Eu já vi tanta decisão de Conselho Regional de Medicina completamente injusta, lamentável, defendendo profissionais de péssima capacidade, num corporativismo lamentável. Então, essa é mais uma decisão lamentável.